O relato que Vossa Excelência fez da série histórica dos acontecimentos de acidente com gás é absolutamente pertinente. Função de inúmeras mortes ocorridas e do movimento Morte por Gás Nunca Mais, eu resolvi, antes mesmo do deputado Alessandro Molon dar entrada com o projeto de lei dele, começar a estudar a matéria. O decreto que regulamenta as instalações internas é da época da SEG, quando a companhia de gás era estatal. E depois desse decreto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, já fez, pelo menos, salvo o erro de memória, 2 outras regulamentações. Então, inicialmente, o que eu desejava? Criar um projeto de lei que pudesse trazer para o Estado a regulamentação da ABNT. E comecei a estudar essa questão. E verifiquei que era quase impossível a gente tratar disso numa lei. Por quê? Porque, no meu entendimento, né, a solução tão tradicional de se ter o aquecedor de gás no banheiro não deveria existir mais. O aquecedor de gás deveria estar sempre num outro compartimento aerado que não fosse o banheiro. É claro, até porque diminuiria muito a capacidade de vitimar. E tem até prédios novos que já adotam essa solução. E os que estão no banheiro, a porta do banheiro, quando fechada, devia ter veneziana, né? Algum tipo de aeração na sua parte inferior. Teria que ter realmente o dispositivo de chaminé para o excesso de gás e para a natureza. Aí tem detalhes de como coloca o chapéu dessa saída de gás. E por aí vai. É muita especificidade para você tratar numa lei. Quando a própria ABNT já descreve como tem que ter essas instalações. Ora, exatamente quando a gente discutia e estudava essa questão, o deputado Alessandro Molon apresentou o PL 762 de 2007, com o intuito de criar a vistoria anual periódica de responsabilidade da concessionária. Quer dizer, que é a síntese maior do PL. Esse PL mereceu algumas discussões, foi à pauta e recebeu 27 emendas, dos quais eu mesmo fiz 11. E o movimento, né, do Morte por Gás Nunca Mais, por diversas vezes veio aqui no Parlamento cobrar a votação do projeto e mostrar a necessidade de que todas essas mortes não ficassem impunes, mas que, principalmente, elas pudessem ser evitadas daqui para frente. E nós temos que entender uma questão, para mim, muito clara. A gente está tratando aqui, e eu vou fazer os 2 comentários, a gente está tratando aqui das instalações de gás domiciliares, de dentro do imóvel. Para a gente tratar também da questão da tubulação de gás e de energia em logradouro público, né, que são 2 vertentes do processo da concessionária. Então, a gente está tratando, primeiro, da questão das instalações domiciliares. É totalmente pertinente que essa vistoria bianual
conforme uma das emendas propostas, ocorra. Porque qualquer leigo que leia a BNT, ou qualquer engenheiro que não seja de instalação, ficará com sem número de dúvidas. Não é uma leitura mansa e pacífica que qualquer cidadão do povo possa vir a entender. E o morador de uma unidade habitacional não tem obrigação nenhuma de conhecer o linguajar técnico e tantas hipóteses, tantos dispositivos que tem uma instalação. Então, a vistoria bianual viria a sanar, né, essa questão e, ao mesmo tempo, impedir ou diminuir o número de mortes por acidente de vazamento de gás. Então, o projeto é bom exatamente nesse sentido. E porque também, e aí o projeto não é claro, mas no meu entendimento, implicitamente isso ocorreria, que no caso, existindo a lei, no caso das vistorias e no caso de acidente, com uma vistoria técnica mais profunda, você poderia detectar a causa legal. É claro que a tramitação dessa lei, ela tem óbices na casa, né? Mas eu acho que esses óbices podem ser vencidos se a gente adquire maioria. Como essa é uma casa política, a maioria vence. Este não é um projeto do governo, é um projeto de um parlamentar, né, que pretende regulamentar essa questão. Querendo ou não, já recebeu o voto pela constitucionalidade, já passou essa fase. Se aquela fase famosa, se o autor pode ser o executivo ou o poder legislativo. Essa fase está vencida, que já recebeu o parecer pela constitucionalidade. Agora a questão é em relação às 27 emendas. Qual o procedimento que eu adotei recentemente? Eu já tinha, na legislatura passada, assumido um compromisso com o deputado Molon e até com duas pessoas no movimento Morte por Gás Nunca Mais, com um membro da CCJ, fazer a defesa do projeto e a defesa das emendas que fossem para melhorar o projeto e não para fazê-lo com que ele ficasse difuso, confuso e piorasse a sua qualidade. Ocorre que acabou o período legislativo. O deputado Molon não é mais deputado estadual, é deputado federal. Então, me dirigi à Comissão de Constituição e Justiça e solicitei ao presidente que eu pudesse ser o relator na CCJ. E essa delegação me foi concedida pelo presidente. Com isso, estou abrindo mão das minhas 11 emendas, porque eu não posso dar parecer sobre emenda de minha autoria. Regimentalmente, isso não é possível. Você pode votar em relação à sua própria emenda, mas você não pode dar parecer sobre ela. E recebi do movimento um parecer sobre cada uma das emendas, confeccionado pelo engenheiro Jacques Cheric, que é um engenheiro mecânico de segurança do trabalho, é conselheiro do CREA, é coordenador adjunto da Câmara de Engenharia Mecânica, é coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes e é membro da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, que opinou sobre as 27 emendas, que coincide o opinamento com os seus comentários que o engenheiro... Como é seu nome mesmo? Que o engenheiro Gerson, do Sindicato dos Engenheiros, acabou de pronunciar. Então, com
com respaldo nesse parecer, né, eu vou apresentar um voto na Comissão de Constituição e Justiça, que já está pronto, favorável à emenda 1, favorável à emenda 2, favorável à emenda 17 e favorável à emenda 20 com subemenda e a 21 com subemenda. Estou pedindo à Comissão de Constituição e Justiça pauta para relatar na próxima sessão. Tem Comissão de Constituição e Justiça todas as terças-feiras, às 14 horas. Não, estou pedindo para pauta para a próxima terça. O que vai ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça sem que eu tenha nenhum dom mediúnico ou bola de cristal? Algum parlamentar vai pedir vista. E eu vou solicitar que essa vista seja somente por uma sessão. Porque pedir vista por N sessões não volta para tal. Então, vou pedir que seja por uma sessão. Seguramente, este parlamentar que pedir vista virá com um voto em separado, diferente do meu sobre as emendas. O que também não tem nada de extraordinário, é comum no jogo dentro da CCJ, no jogo democrático de você concordar ou não. E aí, novamente, voltando, a gente pede pauta, e aí vai à votação os dois pareceres. Um vai ser vencedor e o outro vai ser vencido. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui não é uma Câmara do Tribunal de Justiça com 3 votos. São 7 parlamentares. É necessário, né, que se percorra cada um dos 7 parlamentares e peço apoio. Eu tenho certeza que a gente pode ser vencedor, mas se ficarmos parados também podemos ser derrotados. Quando eu digo vamos pedir apoio, claro que eu também vou fazer isso, mas, né, às vezes o parlamentar só não consegue. Aí o passo final, superado se for esse momento, é ir ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo. Eu posso ir com o deputado Freixo, com o deputado Edson Leite, Robson Leite, não sei porque me veio Edson na cabeça, Robson Leite, e pedir pauta ao presidente da Casa. Né? Porque depois de plenário, dificilmente plenário derruba o parecer da CCJ. Não quer dizer que seja impossível, o plenário é soberano, mas ainda mais quando se torna um projeto complexo, cheio de emenda de festa, porque o que eu estou propondo é um substitutivo, derrubar o substitutivo. Né? Mas tudo é possível. Mas vai a plenário, se for aprovado, aí vai a sanção do governador. Aí também, se faz necessário, que o governador não vete, sancione. Né? Porque o trabalho que Vossa Excelência, deputado Freixo, pode formalizar o pedido por escrito à agência, quanto à análise dos decretos, do decreto e a sua alteração, esse decreto deveria regulamentar a lei, porque a lei não trata especificamente de como deva ser feita a instalação domiciliar. Ela diz da obrigação da vistoria. E o decreto da agência que vai propor ao governador diz sobre as instalações em si. Então, podia ser uma regulamentação desse projeto de lei. Então, esses seriam os comentários que eu queria fazer sobre a parte interna. E pedir só mais um minuto a Vossa Excelência sobre a questão das explosões dos bueiros, né, que eu concordo quase amplamente com o que expôs aqui o doutor Rodrigo Terra. Uma concessionária de serviço público na área de gás jamais pode afirmar peremptoriamente que não tem nenhuma responsabilidade na explosão de um bueiro.
porque pode, concomitantemente, naquela instalação de energia, né, subterrânea, ter uma canalização de gás vazando, ou naquele local, ou nas proximidades, e o gás percolar pelo solo para dentro da caixa tamponada. Então, peremptoriamente, dizer que não tem nada a ver é, no mínimo, insanidade ou arrogância e prepotência. Como também, peremptoriamente, a gente dizer que é a responsável, também não o podemos. Eu acho até que deveria, essas vistorias, caso a caso, determinar o caso mais dominante, ou a moda, o evento de maior frequência, que leva às explosões. Porque a explosão também pode ser levada pelo fechamento de curto das instalações elétricas. Volta e meia, você está andando na rua, você vê o transformador aéreo também explodir. Não com esse grau, né, mas ele também explode quando o curto fecha. Também, muitas vezes, as instalações lá dos transformadores têm qualquer tipo de óleo que o alimenta, né? Às vezes, esses óleos também podem emitir gases que produzam essa explosão. Então, cada caso é um caso. Mas eu concordo com o doutor Rodrigo Terra que nenhuma concessionária de per si pode dizer que não tem nada a ver com isso, né? Sem que a vistoria técnica seja realizada por profissionais habilitados. Acho também, senhor presidente, que essa é uma obrigação da agência, reguladora. Toda explosão dessa, né, ela vistoriar para tentar detectar as causas, para exatamente depois trabalhar para evitar as causas, né? Porque senão a gente não tem a agência cumprindo as suas funções legais. E aí eu também concordo com o doutor Rodrigo Terra que as nossas agências ainda deixam muito a desejar, né? Quer seja sobre seu desempenho enquanto agência, quer seja pelos critérios até mesmo de indicação dos senhores conselheiros, que muitas vezes não têm as qualificações devidas para os cargos que ocupam. Muito obrigado, senhor presidente.